Olá pessoal, hoje eu vim trazer aqui um vídeo uma conversa bem informal, que é sobre o que está hoje, assim, em todos os lugares do mundo, em todas as redes sociais, e está sendo comentado, que é o filme do Michael Jackson. E eu quero dizer que, se você tiver a oportunidade de assistir, assista, porque tem muita coisa ali que está vindo que não é por acaso, é, é algo que vem já com um propósito. Esse filme não é por acaso. Não é por acaso que a fama, que a história do Michael Jackson está retornando às consciências das pessoas. Faz parte dessa, né, evolução espiritual, dessa expansão de consciência coletiva. E por isso que esse vídeo foi lançado, na verdade. Essa é a minha percepção, né, no aspecto, numa perspectiva espiritualista e de expansão de consciência. Então vamos ver aqui como é que eu vi e como é que eu estou vendo a repercussão desse filme. Antes de tudo, eu queria dizer que eu estou muito feliz com o Brasil, porque eu estou vendo que os brasileiros, né, que o Brasil está sendo um dos poucos países que está vendo algo que as outras pessoas não conseguem ver, que é a expansão de mente, né, o poder da mente que o Michael Jackson conseguiu, aliás, que esse rapaz que está fazendo o filme, né, no lugar dele, está conseguindo fazer com que as pessoas entendam o filme. E no Brasil eu vejo que as pessoas realmente elas estão mais abertas, com a mente mais aberta para isso. Por quê? Porque aqui eu vejo que as pessoas elas não conseguem ver as mensagens que tem no filme. Elas só assistem o filme, mas a gente não vê nada, nada nas redes sociais, assim, de que eles estão vendo algo diferente, mas é como se fosse qualquer outro filme, contando a história da vida da pessoa. Então, é essa percepção que eu estou tendo aí do Brasil, que realmente os brasileiros, eles estão tendo uma expansão de consciência, as pessoas que estão abertas, que estão prontas, né, para ver a realidade, como é que funciona, e para expandir a consciência, que é para isso que a gente está aqui, para saber a verdade sobre a gente, sobre a vida, sobre a realidade. Então, o que eu pude ver do filme foi que o Michael Jackson, ele já sabia, não é à toa que ele chegou aonde ele chegou, no patamar que ele chegou, porque ele já sabia como usar a mente, como usar afirmações, enfim, ele já estava espiritualmente muito conectado com essa consciência maior. Ele tinha muitos insights para escrever as letras das músicas, que também não era por acaso, é porque ele já tinha essa conexão, né, com o divino, com o universo. E isso facilitou muito para ele. Eh, Tanto que as músicas dele, você vê que tem a frequência, inclusive eu vi essa semana um reel de uma pessoa falando sobre isso, que as músicas dele têm uma frequência vibracional muito elevada, e isso não é por acaso, isso é porque ele já criava, vamos dizer assim, conectado com algo maior, né. Então, durante o filme também ele passa muitas mensagens vamos dizer assim, que ele já sabia como é que a realidade é manifestada. Tem uma parte do filme que ele fala, se eu posso imaginar, eu posso criar, eu posso manifestar, algo assim, ele comentou no filme, e essa foi uma das partes que eu achei muito interessante. E, com certeza o Michael Jackson era uma pessoa já muito iluminada, muito espiritualizada, com uma sensibilidade muito intensa,
e que olhava muito para o próximo, e o trabalho dele como artista, como cantor, eh, você via que ele fazia por amor, por paixão, ele não buscava resultado, ele só fazia o que ele gostava, o que ele amava. E, inclusive, essa é uma das mensagens que a gente pode tirar do filme, que é você seguir o seu coração, seguir a sua paixão, fazer aquilo que você ama, porque você percebe que o Michael Jackson, ele tinha um talento natural quando estava no palco. Era uma exposição muito grande, apesar dele ser muito tímido, mas ele dançava e cantava de uma forma muito espontânea, muito natural. O que na verdade ali não era ele, era a consciência, né, se manifestando através dele. Mas então é isso. E outro insight também que eu tive é que quando você tem uma criança ferida, como ele teve, que ele não teve apoio emocional, não teve afeto do pai, principalmente. A pessoa, quando ela sofre isso na infância, ela não se acha valorizada e ela vai buscar esse valor fora. O que no caso dele, né, foi muito bom. Mas você percebe que a pessoa fica nessa constante busca de aceitação, de validação. A pessoa nunca está satisfeita, ela sempre vai buscar preencher esse vazio que ficou da falta do pai. E acontece 2 extremos quando a criança sofre, né, essa rejeição, esse abandono, essa falta de amor. Ou ela vai buscar, compensar isso através do sucesso, querendo fama, querendo ser alguém na vida, ou ela vai paralisar diante da vida, o que é pior, porque ela vai se achar não merecedora, ela vai se tornar uma vítima, né, do que ela passou. E isso é uma lição para a gente ver que você, quando passa por uma infância, principalmente por uma infância difícil, você não deve se identificar com essa infância, você não deve deixar se definir pelo que você passou, mas sempre estar ciente de que você merece sim ser feliz, você merece ter sucesso e que você tem um propósito na vida. E isso vai ajudar muito a você, se você passou por isso também, né? A não se deixar levar pelos traumas que você passou na infância. Se você tiver muito trauma, buscar limpar isso, buscar se autocurar, para que você tenha sucesso, para que você tenha uma vida plena, né? E seja feliz, porque é para isso que você está aqui. Eh, Outra coisa que eu queria falar do Michael Jackson é que você percebe que ele era muito determinado e, antes de tudo, ele tinha muita clareza do que ele queria. Ele tinha muito, foco no que ele queria. E isso é um dos maiores segredos que tem quando a pessoa, quer ter sucesso, quer viver a sua verdade. É você saber o que você quer. Porque quando você não sabe, você se perde. Como tem uma frase que fala, né, quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, o mais importante é você saber o que você quer, você ter um foco naquilo que você quer realizar, e ele sempre teve isso. Ele falava, inclusive, no filme, nas afirmações dele, que ele ia ser o melhor cantor, queria ser um fenômeno da música. E ele conseguiu, né. E no filme tem também muitas cenas onde ele mostra o os bastidores, onde ele mostra que onde ele fazia afirmações, né, diante do espelho, aonde ele, eh, antes de se apresentar, antes de algum evento importante, antes de show, de fazer show, ele repetia também afirmações,
dizendo que ele era forte, que ele era competente, que ele era confiante. Algumas palavras assim. E isso realmente, quando você diz e você sente dentro de você, as afirmações, quando elas são ditas com verdade, quando você consegue sentir aquilo ali, com certeza você vai ver na sua realidade. E isso tudo não é por acaso. É a consciência querendo mostrar para você, através de uma pessoa que tem uma fama, assim como é que a gente diz, que não se pode medir, né? Esqueci o nome agora, mas tem um nomezinho que as pessoas falam, daqui a pouco eu lembro. Então, é por isso que o Michael Jackson está de volta, a consciência querendo trazer através dele a verdade para você, para quem está pronto, né, para mudar, para saber o poder que tem dentro de si, o poder da mente. E, obviamente, cada um tem o seu destino, ele criou o destino dele e você também pode criar o seu. A gente, todos os dias, a gente tem uma chance de se ver diferente, de mudar a percepção que a gente tem sobre a gente e de saber que nós estamos aqui para realizar os nossos desejos, os nossos sonhos. Porque, na verdade, é a consciência que se realiza através de você. Então, gente, o filme do Michael Jackson realmente traz muitas mensagens assim de autoconhecimento, né, para você se autoconhecer, para você saber do poder que você tem, como ele também achava que ele tinha e ele conseguiu tudo que ele queria. E tem outro ponto também que eu lembrei agora, que são as crenças que a gente tem, que tem uma cena, uma parte do filme onde ele não conseguia se libertar, né, da família, assim, no sentido de começar a carreira dele solo, por causa do pai, porque o pai fazia muita pressão e era uma pressão, um drama muito, onde ele se sentia culpado. Isso daí é outro ponto que eu quero falar, é que você não deve, não pode deixar de viver a sua vida por conta de uma crença. E qual é essa crença? A crença de que você acredita que vai estar atraindo a família, a crença de que você acredita que vai estar abandonando a sua família caso você, por exemplo, prospere e vá morar em outro país, ou seja lá o que for, no sentido de você se separar da família. Porque quando você está fazendo isso, você está fazendo por você está se priorizando. E o universo ajuda as pessoas que se priorizam, as pessoas que se amam. Enquanto você não olhar para você, você não vai conseguir ter sucesso. Então, o que acontecia era que o pai dele pressionava para ele ficar, né? E ele queria seguir o rumo dele e não conseguia, não tinha força suficiente, porque ele queria pertencer à família, ele queria ficar junto da família. Mas quando você faz o que ele fez, por exemplo, não necessariamente você está deixando a família. É só uma crença que a pessoa tem, que a gente tem, de que a gente está abandonando, está deixando de lado, está querendo ser mais do que os outros. Mas não é isso. É que cada um tem um destino, cada um tem uma trajetória. E se ele não tivesse feito isso, não tivesse seguido a carreira dele, hoje ele não estaria sendo esse fenômeno, né? O fenômeno que ele foi, que ele está sendo ainda, né? De volta aí na consciência coletiva. Então, é isso o recado que eu tenho hoje para vocês. Eu gostei muito do filme. Eu pretendo, vai ter a segunda parte, vai ter a continuação. E eu pretendo assistir, porque não é só um filme, é uma confirmação, vamos dizer, é para você relembrar o que você é, o poder que você tem. É algo que deixa você com a vibração muito elevada. Quando eu saí do cinema, eu saí muito bem, né? Muito
motivada, muito entusiasmada. Então, não é por acaso esse filme. Esse filme vem para realmente mostrar a você o seu poder, a sua força. Isso se você estiver aberto para isso, se você abrir a mente para se autoconhecer. Então eu vou ficando por aqui. Esse é o meu recado. Assim, vá assistir o filme. Não deixe de assistir, porque vale muito a pena, porque é uma expansão de consciência. E é isso aí, gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem em paz e vão assistir o filme. Um beijo.